Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje nós vamos falar sobre os Axiomas de Zurique, um livro espetacular, indico a todos. Basicamente é um guideline, um conjunto de regras, orientações para saber especular. Já que eu utilizei a palavra especular, eu gostaria de trazer em voga o que esse livro fala bastante, a diferença ou a semelhança entre investir e especular. As pessoas costumam falar bastante a palavra investir. Eu sou investidor, eu vou investir na bolsa. Quando na verdade é especulação. Então esse livro fala disso muito abertamente e é esse o cunho que nós vamos dar. Nós vamos exterminar o cunho pejorativo da palavra especulação. Então, para ser um bom especulador, um grupo de... O primeiro grande axioma fala do risco. Ele diz que preocupação não é doença, pelo contrário, é sinal de saúde. E se você não está preocupado bastante, provavelmente não está arriscando o suficiente. Exemplificando, temos um case de duas meninas, amigas, que decidem investir, ou especular, como já falamos. Uma delas aplica todo o seu dinheiro em títulos seguros, títulos de conforto, como por exemplo a caderneta de poupança. A outra já tinha um perfil um pouco mais aventureiro e ela resolve aplicar em títulos que envolvem um pouco mais de risco. Após um ano, elas voltam ao seu aconselhador inicial e dão um detalhamento de como que estão suas finanças. A amiga cujos títulos estavam em segurança estavam intactos. Já a amiga cujos títulos estavam em ações de um pouco mais risco, ela havia tido uma significativa perda no capital, cerca de 25%. O aconselhador imediatamente ficou preocupado que essa amiga, a segunda, desistiria da especulação, que ela desistiria desse mercado justamente por ter perdido dinheiro inicialmente. O que tem que se ter em mente é que o ganho não é imediato. A maior parte das pessoas espera um ganho imediato e quando ele não vem, elas saem batendo a porta como crianças mimadas. E na verdade isso não ocorre na vida real, ou não deve ocorrer. E com essa segunda amiga, fortuitamente, não ocorreu. Ela confidenciou que estava gostando do que estava acontecendo na vida dela. Ela estava vivendo uma aventura e isso para ela era interessante. Após longos anos, a primeira amiga teve a sua fortuna praticamente inalterada, não teve ganhos, enquanto a segunda estava rica. Ela assumiu riscos, com o tempo veio a experiência e ela começou a conhecer melhor do mercado, conhecer melhor do que aplicava e ganhou uma fortuna investindo em ouro. Na verdade, entende-se que o risco é diretamente proporcional ao retorno. Se você arrisca em algo que tem pouco risco, obviamente o seu retorno será muito menor. Quem quer ficar rico, arrisca. Partimos então para o primeiro axioma menor, que prerroga só aposte o que vale a pena. Muita gente já deve ter ouvido falar disso, porém a interpretação que o livro nos dá é um pouco diferente da que todo mundo está acostumado. Muita gente, especialmente em cassinos e mesas de pôquer, escuta só aposte o que vale a pena no sentido de não aposte grande, pois sua perda poderá ser grande. Retornando ao primeiro axioma, a gente já sabe que arriscar é diretamente proporcional ao ganho. Então aqui esse primeiro axioma menor
ele traz à voga o seguinte exemplo. Se a gente aposta $100 e esse dinheiro duplica, você não ficou rico e também não ficou pobre. Então só invista o que vale a pena. Grandes riquezas só vêm com grandes especulações. E é claro que o nosso autor também não ia aconselhar todo mundo a sair investindo à torta e à direito sem nenhum conhecimento. A ideia é começar moderadamente, porém com uma ideia de ganho, e ir aumentando o seu investimento à medida que você vai ganhando experiência, solidez, e com isso o seu nível de tolerância vai sendo encontrado. No livro ele fala sobre um investidor, Jesse Liverman, cujo nível de tolerância era muito alto. Ele conseguiu fazer 4 grandes fortunas e perdê-las. E a gente vai ver como fazer grandes fortunas e como não perder grandes fortunas no decorrer de todos os axiomas. Partimos então para o segundo axioma menor. Resista à tentação das diversificações. Todo mundo aqui já ouviu falar que quando for investir, invista em várias coisas, pois assim você evita o risco. Bom, é exatamente esse o problema. O livro Axiomas de Zurique nos explica em detalhes o perigo de pulverizar seus investimentos. Em verdade, ao fazer diversificados investimentos, você incorre em 3 grandes problemas. O primeiro é que você viola diretamente o primeiro axioma. Você sempre deve fazer apostas que valem a pena. Às vezes, só pela diversificação, acaba se investindo em algo que não necessariamente vale a pena. O segundo é que, ao diversificar, você cria uma situação em que ganhos e perdas se anulam. E o terceiro torna-se aquela situação do malabarista do circo com muitas bolas para equilibrar. Acaba-se não dando a atenção necessária para todas as bolas e uma delas pode cair. A ideia principal do livro é: invista em 2 ou 3 títulos no máximo, mantenha sua carteira direcionada e cuide bem delas. Como muito bem exemplificado no livro, se você tem só uma ou 2 bolas para equilibrar, elas não vão cair no chão, pois você vai estar prestando atenção nelas a todo tempo. O segundo grande axioma fala da ganância. O autor exemplifica como que a ganância, que na verdade é o querer em excesso, mais do que você queria inicialmente ou mais do que seria justo esperar, pode atrapalhar os seus negócios. Ele deu um exemplo bem visto em cassinos, em que as pessoas começam a ganhar e não param, e acabam perdendo. A ganância é uma característica entranhada na alma do ser humano, mas para especular há que se desprender dela. Então, esse axioma diz: saiba a hora de sair. Não fique ganancioso, esperando que sua ação suba mais e suba mais, só porque ela está subindo. Ele exemplifica com uma pessoa que escala uma montanha e está tudo nublado. Ele não sabe se está chegando no pico ou não. E se ele continua subindo até onde ele passou do limite do que ele achava prudente, ele pode chegar no pico, porém ele pode cair no despenhadeiro no final. Então, realize o seu lucro cedo demais. Entre num negócio com a sua meta. Ao atingir sua meta, saia. Vamos agora ao terceiro axioma menor, que diz:
Entre no negócio já sabendo a hora de sair. Saiba o quanto quer ganhar e quando atingir esse montante, saia. Esse terceiro axioma menor vem justamente para regular o grande axioma anterior. É muito difícil controlar a ganância. Quando alguém entra em um negócio já sabendo o quanto quer ganhar, já tendo uma meta, fica mais fácil sair. Ele exemplifica de inúmeras formas todos os detalhes em que as pessoas não sabem a hora de sair. A especulação não é como um esporte, como exemplifica o autor. Não existe uma largada e uma chegada. Não se sabe exatamente a hora em que se chegou. A tendência dos especuladores é a de acreditar que a fortuna que eles ganharam sempre foi deles. Vamos supor que foi investido $1.000 e esses $1.000 renderam 100% e geraram mais $1.000. A tendência da maior parte das pessoas é de entender que a sua fortuna sempre foi de $2.000. Isso o especulador deve evitar. Estipule uma meta e ao atingir essa meta, saia. Uma dica que o autor dá é a de celebrar essa saída. Ao celebrar, dá um final, dá uma ideia de final ao negócio. Então, atingiu a sua meta, venda as suas ações, saia para jantar, comemore e parta para outra especulação. Seguimos em frente com o terceiro grande axioma, da esperança. Se um barco começar a afundar, não reze, abandone. Chamamos atenção aqui para a palavra começar a afundar. Não espere que ele esteja metade dentro da água. Avalie a situação. Veja se o problema realmente não tem solução. E, enquanto puder, abandone-o e salve sua pele. Isso significa estar disposto a assumir pequenas perdas para se poupar de grandes perdas. Isso implica em 3 obstáculos. O primeiro obstáculo é arrepender-se de ter saído. Suponhamos que as suas ações caíram e você as vendeu, embasado no terceiro axioma, e que após um certo tempo essas ações alavancam-se, disparam no mercado. Isso dói. Mas é uma medida para evitar dores maiores. Então, no fundo, vale a pena assumir pequenas perdas para evitar maiores perdas. O segundo obstáculo é a necessidade de abrir mão de um investimento. A pessoa tende a pensar que colocou o dinheiro naquele negócio e que ao sair ela terá rasgado esse dinheiro. Pense que, em verdade, está se deixando de rasgar mais dinheiro. E o terceiro obstáculo à implementação desse axioma é admitir que errou. Admitir o erro já é difícil naturalmente pela psique do ser humano. Nos casos que envolvem especulação e dinheiro, admitir o erro na hora certa é importantíssimo para a sua saúde financeira. Amparando o terceiro grande axioma, temos o quarto axioma menor, que diz: aceite pequenas perdas com um sorriso, como fatos da vida. Conte incorrer em várias pequenas perdas enquanto espera por um grande ganho. De fato, é uma atitude produtiva. Não é simples, não é fácil. Mas há que se tentar numa estratégia especulativa
de que não se pode ficar parado, ficar estático. O medo da perda nos deixa parado. E enquanto estamos nessa situação, nosso dinheiro afunda junto com o barco. Então, saiba a hora de sair e assuma essas pequenas perdas com um sorriso, pois futuramente terá um grande ganho. O quarto grande axioma fala das previsões. O autor diz: o comportamento do ser humano não é previsível. Desconfio de quem afirmar que conhece uma nesga que seja do futuro. Nós sabemos que o mundo não acabou em 2012. Então nós sabemos que previsões tanto acertam quanto falham. Este grande axioma fala sobre o perigo de investir, especular, arriscar seu dinheiro baseado em previsões. Os gurus da economia, os gurus do mercado de finanças, podem dizer que a bolsa vai cair ou que as ações vão subir, e muita gente investe e especula baseando-se nessas suposições, nessas previsões. Previsões não dão lucro, pois elas não são certas. Se alguém soubesse qual seria a cotação da bolsa de amanhã, ele certamente estaria rico. Então, fuja dos gurus. Estude o mercado, estude sua carteira. Lembrando do outro axioma, não pulverize suas ações para que você não tenha tanta diversificação. Mantenha sua carteira em um nicho que você conhece. E dessa forma, com os seus estudos nesse mercado, invista conscientemente, sem previsões, sabendo do risco. O quinto grande axioma fala dos padrões. Até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Ele diz sobre os padrões de mercado que as pessoas costumam mapear e analisar e a vender. Ao entrar em uma biblioteca ou uma livraria, é fácil encontrar diversos livros com fórmulas mágicas sobre como investir. Como trata o axioma anterior, não existe previsão, não existe uma fórmula, pois o comportamento humano é imprevisível. Então não existe um padrão. Na verdade, o padrão dá uma sensação de conforto, dá uma sensação de ordem, enquanto na verdade o comportamento humano é completamente caótico. Uma fórmula que deu certo para um investidor de sucesso, para um especulador cuja fortuna triplicou, pode não dar certo para você. Então, não entenda que o mundo especulativo é feito de padrões. Desapegue-se às previsões, desapegue-se dos padrões, aceite o caos. A grande verdade é como diz o fim desse capítulo. O preço de uma ação ou de qualquer coisa que se compre só subirá se tivermos sorte. O quinto axioma menor fala da armadilha do historiador. Há muitas pessoas que conseguiram dinheiro na bolsa e estudaram as circunstâncias históricas, políticos, sociais, econômicas da época em que ganharam o dinheiro. E elas vendem a ideia de que se todos esses fatores se repetirem, a economia também agirá da mesma maneira. Fuja disso. Como vimos nos outros axiomas, o comportamento humano não é previsível. As situações que aconteceram no passado podem não se repetir agora. Então, tenha em mente a situação pior se o barco estiver afundando
saia. E tenha em mente a situação menor. Se a sua ação estiver se valorizando muito, saiba a hora de sair. Evite gurus da história. Em paralelo com a armadilha do historiador, nós temos o sexto axioma menor, que é a ilusão do grafista. Existem inúmeras pessoas capazes de colocar em gráficos desenhos lindos e cenários maravilhosos que nos prometem maravilhas. Fuja disso. Entenda que o comportamento humano não é previsível. Entenda que o gráfico que ele promete subir para daqui a 10 anos não é confiável. Entenda isso, saiba a hora de sair e não tenha ganância. O sétimo axioma menor diz para ter cuidado com a ilusão de correlação e a ilusão de causalidade. O próprio autor relata um momento em sua vida de especulador em que ele alternava entre as ações da IBM e da Honeywell. Ele entendia que quando uma estava em alta, a outra estava em baixa, pois eram concorrentes diretos. É claro que eventualmente ele percebeu que nada mais se tratava do que pura sorte e que o mercado eventualmente iria mudar e provar para ele a imprevisibilidade do comportamento humano, que resulta diretamente no valor das suas ações. Portanto, não entenda que fatos que aconteceram no passado, ou fatores, quando uma ação cai, a outra sobe, por exemplo, sempre se repetirão. A mente humana tem tendência a criar ordem, pois a ordem nos dá tranquilidade. Lembrando do primeiro axioma, arrisque-se, preocupe-se, não viva na ordem. Fuja da ilusão da causalidade. O oitavo axioma fala da falácia do jogador. Cuidado com ela. Alguém já deve ter visto um jogador numa mesa de cassino que ganha diversas mãos seguidas. Esse jogador costuma dizer que está quente. Cuidado com isso. Lembre-se dos outros axiomas. Liquide seu lucro cedo demais. Fuja da ilusão de que os momentos de grandes ganhos irão ser eternos. Saiba a hora de sair. Com estudos, com experiência e sem previsões ou sem acreditar que você nunca irá perder. O nono axioma menor fala que numa operação que não deu certo, não se deixe apanhar por sentimentos como fidelidade ou saudade. A lealdade é comum nos seres humanos. É comum uma pessoa que trabalhou, por exemplo, na Ford, adquirir papéis da Ford e entender que tem uma lealdade para com a empresa. E no momento de queda dessas ações, ela se esquece dos outros axiomas e deixa o barco afundar. Portanto, não crie raízes. Não tenha sentimento de lealdade, não tenha sentimento de saudade. Apegue-se à proteção ao seu investimento. Apegue-se à vontade de que o seu investimento cresça, não a um papel. O décimo axioma menor, ainda suportando a linha, fala que jamais deve se hesitar em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer. De novo, estamos falando sobre não ter raízes. O problema aqui é que o seu negócio pode estar indo bem, porém o seu dinheiro poderia estar sendo melhor aplicado em outro investimento. Então, fique atento ao mercado e, se houver algo mais atrativo, esqueça-se das raízes.
Tire o seu dinheiro e invista onde ele vai render mais. Somente assim faz-se fortuna. O sétimo grande axioma fala da intuição. Ele diz que só se pode confiar num palpite que possa ser explicado. A mente humana capta muita informação, uma quantidade enorme de informação em diversas formas. E nem tudo isso é absorvido e digerido por nós de forma consciente e imediata. Essas informações podem acabar retornando no formato de palpites ou intuições. Vemos um padrão de comportamento que aponta 3 principais formas de lidar com palpites. A primeira é o desprezo. A maior parte das pessoas ignora e despreza completamente seus próprios palpites e o dos outros. Confiam, então, em gurus da economia, em conselheiros com gráficos bonitos, caem no conto do historiador e ignoram os seus próprios palpites, que às vezes poderiam estar corretos. A segunda forma de lidar com os palpites, bem comum entre os seres humanos, é a confiança indiscriminada. Nesse caso, a pessoa estabelece uma relação de ceticismo com o próprio palpite que chega a ser questionável de tão absoluta. A terceira forma de lidar com os palpites é a forma que os banqueiros de Zurique utilizam. É a utilização seletiva. Pega-se um palpite e analisa-se se ele realmente tem fundamento ou não. A questão aqui é separar os palpites tolos ou os palpites sem embasamento dos palpites que podem ser úteis. O palpite ele é um evento mental que ocorre naturalmente. Não é necessário um guru ou alguém para prever o futuro, para dar um palpite. Compreender isso é importante para entender que às vezes os seus palpites podem estar corretos. O que é necessário é fazer algumas perguntas. A sua mente absorveu tantas informações para tornar esse palpite confiável? É possível que essas informações existam, por mais que você não saiba exatamente quais elas são? O livro exemplifica acerca de uma pessoa que tem palpites sobre investimento de imóveis no litoral. O que essa pessoa tem que se perguntar é: ela tem o conhecimento suficiente para que esse palpite dela seja devidamente embasado em fatos e não em suposições? Esse tipo de discernimento aprendido e aplicado em Zurique é importante para conseguir separar os palpites ruins dos bons. Claro, há que se manter em mente todos os outros axiomas. Mantenha-se preocupado, não controle sua ganância. Se o barco começar a afundar, não reze, pule e não confie em premonições. O 11º axioma menor fala: jamais confunda um palpite com esperança. Somente confie num palpite se ele puder ser testado. Pergunte, questione, ponha o seu palpite à prova. É uma lição que o 7º grande axioma e o 11º menor nos dão. Tente explicar o seu palpite. Tente identificar na sua mente o banco de dados que lhe proporcionou tal palpite, tal intuição. E somente assim confie nele, pois pode ser só esperança. O 8º grande axioma fala da religião e do ocultismo. É improvável que entre os desígnios de Deus para o universo se inclua fazer você ficar rico. Há muitas pessoas que confiam em visões ou em ditos de que elas ficarão ricas porque viram um sinal divino.
isso é perigoso para as suas finanças. Portanto, não caia na ilusão de que dentro dos planos de Deus está fazê-lo rico. Busque você o seu dinheiro e não se iluda com promessas ocultas ou religiosas. Não se iluda com premonições ou com promessas divinas. Tenha os axiomas em mente e confie em você. O 13º axioma menor vem para suportar o 8º grande axioma. Ele fala que se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos estariam ricos. Não confie o direcionamento de seus investimentos e de suas especulações embasado em astrologia, ocultismo ou qualquer coisa que não seja fato e dado. Não acredite que porque uma vidente falou que você vai ficar rico hoje se apostar em café, que as ações do café irão lá pro alto. Não confie nisso. Estude o mercado. Saiba onde aplicar. Saiba a hora de sair. Mantenha-se preocupado. Não seja ganancioso. Tendo os axiomas em mente e evitando certas armadilhas, como podem ser as do ocultismo e da religião e da astrologia, certamente você fará um bom investimento. O 13º axioma menor fala que não é necessário exorcizar a superstição. Você pode curti-la desde que ela saiba o seu lugar. Então, vamos exemplificar com o seguinte. O grande axioma do qual acabamos de falar e o outro axioma menor, eles falam que não é saudável financeiramente orientar as suas especulações baseado em orientações divinas ou orientações vindas de astrólogos. Isso não quer dizer que você não possa se sentir mais confortável ao usar algum item que você considera de sorte. Só compreenda que por estar usando aquela blusa da sorte, não necessariamente suas ações irão subir. Você não vai ganhar dinheiro por causa disso. Você pode curtir essa sensação, você pode se aproveitar dessa sensação e ter um bem-estar. Você pode se sentir até mais confiante. Mas não acredite a ponto de apostar o seu dinheiro nisso. Entenda que isso é simplesmente um adicional no seu bem-estar e não deve ser um norte para investimento. O 9º grande axioma fala do otimismo e do pessimismo. Otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como lidará se as coisas derem errado. Jamais faça uma jogada somente baseando-se em otimismo. O otimismo historicamente sempre teve críticas muito favoráveis, é claro. O que nós queremos aqui é mostrar como que o otimismo pode ser também perigoso em demasia. Isso é regra comum entre os jogadores de pôquer. Os jogadores mais experientes sabem que com uma mão ruim, por mais que se espere, hoje eu vou dar sorte, não adianta apostar. E é isso que deve nortear o seu pensamento. Por mais que ser otimista ajude, seja realista. Então, ao invés de especular e investir o seu capital baseando-se no otimismo apenas, busque a confiança. A confiança lhe ensinará como lidar se tudo der errado. Qualquer negócio que se inicia tem um número infinito de possibilidades de desfecho. Algumas boas, outras más, outras que lhe deixam no 0 a 0. Entrar num negócio somente pelo otimismo pode ser extremamente perigoso, aliás, catastrófico para as suas finanças. Tenha confiança, estude o investimento, entenda quais dessas possibilidades futuras você acha mais provável que aconteça. Em resumo,
Este grande axioma nos ajuda a não entrar em um negócio somente com o otimismo. Ele traz uma sensação boa e justamente por isso ele é perigoso. Deve-se buscar a confiança. Deve-se fazer a pergunta: como que eu saio desse negócio se ele não der certo? Tendo isso em mente, ganha-se o bem mais essencial para apostar, a confiança. O 10º grande axioma fala do consenso. Fuja da opinião da maioria. Provavelmente está errada. Muitos já devem ter ouvido a expressão toda unanimidade é burra. Os banqueiros de Zurique concordam com isso. Este axioma vem para impedir você de ir nos fluxos grandes de mercado. Todo mundo está vendendo, então venda. Todo mundo está comprando, então compre. Não vá pela maioria somente por ir. Analise, veja a situação do mercado e somente assim tome a sua decisão. Não porque todo mundo está fazendo, mas por todos os outros axiomas que já ensinamos. O 14º axioma menor fala para jamais embarcar em especulações da moda. Com frequência, a melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém a quer. Existem alguns papéis que ficam em moda em certos momentos. É claro que esses papéis acabam ficando muito mais caros. Tenha em mente que os papéis em moda só estão dando lucro para aquelas pessoas que os compraram antes. Então norteie os seus investimentos não baseando-se nos papéis que estão em moda, mas sim nos papéis em que você confia. O 11º grande axioma fala da teimosia. Se não der certo da primeira vez, esqueça. A perseverança é a prima do otimismo. Também dá uma sensação boa, uma sensação de luta e de batalha. No mundo especulativo, no entanto, há que se ter cuidado. Se não deu certo a primeira vez, não fique insistindo. Lembre-se do axioma da mobilidade, não crie raízes. O que ocorre na psique das pessoas é que quando elas investem em um determinado papel que não lhe dá frutos, ela entende que esse papel está em débito com ela. A pessoa investiu o capital dela e não teve retorno, pelo contrário, teve prejuízo. Então ela entende que deve continuar com aquele papel até que ele lhe pague o que deve. Ora, todos sabemos que papéis não são detentores de dívidas. Eles são investimentos de risco. Aceite pequenas perdas. Fuja das grandes perdas. E não seja teimoso. O papel não vai lhe devolver nada que você não investir corretamente. A chave é, de algum modo, lutar contra esse sentimento de dívida. Lutar contra a teimosia. Aceitar a perda. Compreender que errou. E, claro, partir para o próximo investimento. O 15º axioma menor fala sobre o perigo de tentar salvar um mau investimento fazendo o preço médio. A prática do preço médio funciona da seguinte forma. Vamos supor que investiu-se $10.000 para comprar 100 ações. O preço dessas ações despencou e agora elas só valem 50. A prática do preço médio consiste em comprar mais ações a 50, chegar no dobro do número de ações e ter investido $15.000 no total. Ou seja, o seu preço médio por ação cai para $75. Parece mágico, né? Pois é, não é. A prática do preço médio nada mais é do que uma grande ilusão. O investidor acaba colocando mais dinheiro em um negócio que não está saudável. A melhor forma de fugir da prática do preço médio e de não se iludir é pensar da seguinte maneira:
Se eu já não tivesse comprado um pacote dessas ações, hoje, eu as compraria? Se a resposta for sim, então vale a pena investir um pouco mais nesse negócio. Se a resposta for não, lembre-se do axioma da esperança e abandone o barco. Esse axioma então fala sobre não insistir em um único papel que não lhe deu frutos. Não insista a não ser que você tenha motivos bons e muito bem embasados para tal. E não saia caçando investimento por teimosia. Evite a ideia de que o papel lhe deve alguma coisa. Dê a devida importância à liberdade de escolher. E com essa liberdade, escolha corretamente os seus papéis. O 12º grande axioma fala do planejamento. Planejamentos a longo prazo geram a crença de que o futuro está sob controle. É importante jamais levar muito a sério os planejamentos a longo prazo. Novamente nós voltamos àquela situação da zona de conforto, da sensação de segurança. Ao fazer um planejamento a longo prazo, nada mais estamos fazendo do que nos resguardando, nos protegendo. Vamos lembrar do primeiro grande axioma: arrisque-se. Lembrando também dos outros axiomas, nós sabemos que o futuro é imprevisível, o comportamento humano é caótico. Portanto, fazer investimentos a longo prazo pode ser perigoso, pode ser catastrófico para as suas finanças. O livro fala de um exemplo de um casal que fez o planejamento de sua aposentadoria nos anos 40. Eles definiram qual seria o valor necessário para comprar uma casa, para viver bem, e eles investiram e aplicaram o dinheiro deles para que tivessem aquele rendimento. O que eles não contavam era com a imprevisibilidade do futuro. Quando chegou a época da aposentadoria, o retorno que eles haviam previsto já não era mais o suficiente para poder proporcionar a eles o que eles queriam. Eles queriam ter uma casa própria, eles queriam poder de compra e, de fato, com aquele dinheiro eles mal conseguiam pagar um aluguel num apartamento pequeno, vivendo de feijão enlatado. Portanto, não planeje a longo prazo. É perigoso. Não é possível saber quais circunstâncias econômicas o mundo estará daqui a 10 anos. Fique rico hoje. O 16º axioma menor vem suportando o último grande axioma, falando para fugir de investimentos a longo prazo. Justamente pela imprevisibilidade do futuro, investimentos a longo prazo podem ser perigosos. Não só o retorno pode não ser tão útil financeiramente para você devido a taxas de inflação, como o seu dinheiro irá ficar parado por muito tempo. De fato, o seu dinheiro poderia estar rendendo mais em outros papéis, em outros investimentos, se não tivesse parado naquele investimento de longo prazo. A ideia é manter o seu ganho no maior nível possível, claro que sem a ganância. E investimentos de longo prazo engessam essa mobilidade da especulação. Portanto, fuja desses investimentos e, mantendo todos os axiomas em mente, certamente terá sucesso. Em resumo, o último axioma nos diz que o seu único plano para o futuro deve ser ficar rico. No ínterim, faça de tudo para conseguir ficar o mais rico possível. Evite criar raízes. Evite investimentos a longo prazo. Siga os axiomas e construa sua fortuna. Eu gostaria de agradecer ao professor Cristóvão, que orientou nossa turma à leitura desse livro, e realmente eu posso validar que foi uma leitura muito construtiva. Para qualquer um, queira você investir, especular ou não, esse livro nos dá um grande ensinamento para a nossa vida como um todo. Muito obrigada, um abraço e até a próxima.